11h58 é o Cruzeiro que chega aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, ali suave na nave, depois da vitória contra o Santos. Bom dia, Fabrício Calazans, tá ligado? Deixa comigo, bom dia pra você, Emerson Romano, torcedor do Rede Copas, quem se liga aqui no Rádio Esportes, chegando para falar do Cruzeiro, sempre em nome de Betfair, o parceiro oficial de apostas do Cabuloso. Aposte agora, receba bônus de até R$200. Texto legal para maiores de 18 anos, termos e condições se aplicam. Cruzeiro não tem tempo para comemorar mais esta vitória para cima do Santos, fora de casa por 3-0, e aquele jejum que ficou, então, lá na Vila Belmiro. Cruzeiro não vencia há 8 jogos, uma rodada que teve o Internacional vencendo. Colorado não vencia há 10 partidas. E aí o medo do torcedor, né, de bater essa marca negativa do Internacional, o que não vai mais acontecer, então o jejum acabou. Mas ontem a delegação fez um trabalho lá em Santos pela manhã, trabalho de academia. Os jogadores chegaram 4h10 da tarde em Confins e foram liberados. Mas a preparação para o duelo contra o Fluminense já começou esta manhã na Toca da Raposa 2. E aí o Cruzeiro treina hoje, o treino deve estar quase finalizado, treina também neste domingo. O Cruzeiro vai divulgar nas próximas horas a sua programação de treinos para a próxima semana, mas certamente terá trabalhos na segunda e na terça-feira, e terça a delegação vai seguir para o Rio de Janeiro para desafiar o time do técnico da seleção brasileira. Fluminense no Maracanã, o duelo quarta-feira às 9h30 da noite. E para este duelo, ô Romano, o técnico Zé Ricardo, que estreou com vitória para cima do Santos, ele terá que mexer na escalação do Cruzeiro, o que me parece não ser grande problema, já que ele teve que mexer por questão de contusão do Rafael Elias, o Rafael Papagaio, aquela pancada no joelho. Então ele mudou o ataque do Cruzeiro para o duelo contra o Santos. Naquela ocasião, na última quinta-feira, ele colocou o Gilberto na vaga do Papagaio e ele colocou o Bruno Rodrigues no banco, começou com o Wesley. Então foram duas mudanças em relação àquele time alternativo do Fernando Seabra contra o Bragantino. Para o jogo contra o Fluminense, a baixa certa que ele tem é o Luciano Castan, que foi a campo pendurado na Vila, e aí no final do primeiro tempo ele tomou de bobeira um cartão amarelo porque foi reclamar lá com o Braulio da Silva Machado. Uma pena, porque o Castan vem numa sequência muito boa e deu carrinho até de cabeça lá na Vila Belmiro. Então o que acontece, Romano? Levando em consideração aqueles jogadores relacionados para a partida contra o Santos, ele jogou com a dupla titular Neres e Castan, e no banco ele tinha João Marcelo e Lucas Oliveira. Aí estão as duas opções para começar jogando no duelo contra o Fluminense, ao lado do Neres. Detalhe do João Marcelo, para quem não se lembra muito, ele foi contratado por empréstimo junto ao Futebol Clube do Porto até o meio da próxima temporada. Ele só atuou até aqui naquela derrota por 3-0 para o Grêmio lá em Porto Alegre. E, curiosamente, ele entrou no intervalo da partida na vaga do Neres e fez dupla com o Castan. Se o futebol fosse previsível, né, poderia ter tirado ali o Castan e ele jogar com o Neres, porque provavelmente pode ser uma dupla para este duelo. E aí, para rolar a bola para você, Romano, para o Edu e para o Alê, o detalhe é que o João Marcelo, ele é canhoto e atua também na esquerda, que é a do Castan. E aí seria o primeiro jogo dele como titular. Aí você vai poder dizer assim, mas tem o Lucas Oliveira, que foi titular durante grande parte da temporada. Está recuperado da lesão que teve no tornozelo, sofrida em 23 de julho, então já não joga, portanto, há quase 2 meses, aquela derrota para o Goiás no Independência. E até me pergunto se essa lesão não ficou agravada naquele jogo. O torcedor do Cruzeiro vai se lembrar que ele, lá ali por volta dos 40 minutos, 40 e poucos do segundo tempo, mancando muito o Lucas Oliveira, e aí o Pepa demorou demais para tirar ele do campo. Não sei se ele quis continuar, não sei se o Pepa esperou uma comunicação dele, foi um disse-me-disse, e ele terminou o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo e ali teve esta lesão. Foi relacionado para o Bragantino, foi relacionado para o jogo contra o Santos e não foi aproveitado. Então, Romano, João Marcelo e Lucas Oliveira são as opções aí do Zé Ricardo para formar a dupla de zaga com o Castan, quarta-feira contra o Flusão no Maraca. Olha, eu acho que
substituto para a zaga é a menor dor de cabeça do Zé Ricardo nesse momento do Cruzeiro, né? Realmente. E era um sistema defensivo, né? Incluindo os laterais, era um ponto de interrogação, né? No começo do campeonato, mas principalmente ali nas lateras, né? O Cruzeiro está muito bem servido e eu acho que na zaga conseguiu se firmar até, não só pelo bom momento dos jogadores de defesa, né? Mas até pela atuação do Jussa, né? O Jussa se firmou como um cão de guarda. Bom, tá até fazendo gol, né? Mas de qualquer forma ele dá uma proteção. O time inteiro do Cruzeiro marca muito forte, desde a primeira linha lá no ataque. Mas o Jussa, eu acho que ele dá uma segurança no momento defensivo que é muito importante e que torna o trabalho dos zagueiros menos difícil. E você falando com relação ao meio campo, ô Edu, estava acompanhando uma matéria no itatiaia.com.br sobre o Lucas Silva. E ele sendo elogiado pela imprensa da Argentina. Eu fico imaginando o que deve passar na cabeça do torcedor do Grêmio, né? É muito do posicionamento, né, Romano? E ambiente. O Lucas Silva se sente muito bem jogando no Cruzeiro, um ambiente completamente diferente do que ele encontrou em outros clubes, muito também pela cabeça do atleta. Mas aqui no Cruzeiro, sempre que ele joga um pouco mais adiantado, ele rende muito mais, né? O primeiro tempo contra o Santos, nitidamente ele estava próximo ao Jussa, o Cruzeiro jogando com 2 volantes lado a lado, mudou um pouco o sistema tático, né? E no segundo tempo, quando o Zé Ricardo tira o Vital, ele adianta o Lucas Silva e coloca o Machado uns 2 passos à frente do Jussa também. E aí torna o Cruzeiro mais ofensivo, melhora a qualidade do passe e o Lucas Silva joga numa posição que ele tem se sentido muito confortável e com liberdade. Você viu no segundo tempo, apesar dele ter sido adiantado, ele muitas vezes retornando, recompondo ali numa segunda linha defensiva. Então, essa liberdade tem feito muito bem ao Lucas Silva, que quando tem a bola nos pés, cara, tem jogado muita bola. E eu vi esse vídeo da imprensa argentina, porque me parece que a ESPN transmitiu esse jogo, né? E teve uma jogada do Lucas Silva já na segunda etapa pelo lado direito, que ele sai cortando todo mundo, dá caneta, pede calma. Não, deixa a bola comigo, vou tentar mais um aqui, dá mais um passe. E esse lance chamou muita atenção. Então, e chama atenção também a leitura do Zé, né? Do Zé Ricardo, com pouco tempo de trabalho, conseguiu fazer essa leitura de trazer o Lucas Silva no primeiro momento para mais próximo do Jussa. No segundo tempo, tendo mais espaço, o Santos foi para cima. Ele adianta o seu volante, o outro volante jogando entre o Jussa e o próprio Lucas Silva. A leitura do treinador também colabora para que o atleta renda em campo. Você, como eu, tem uma ligação com o país da velha bota, né? E lá na Itália, eles usam muito a expressão centrocampista, né? Sim. Que é o jogador que sabe fazer a leitura de jogo. Em um momento, ele pode se tornar o segundo homem do meio campo, mas também se torna um terceiro homem como um meia, né? O que me chama a atenção, não sei se para vocês, os nossos comentaristas, é como no Cruzeiro ele conseguiu se encontrar, né? Dessa forma. No Grêmio ele estava sendo utilizado muito como primeiro volante. E ele tem capacidade para jogar como primeiro volante? Tem. Mas não nesse nível que ele tem jogado. Você não tira o 100% dele como primeiro volante. E aqui no Cruzeiro, Romano, o torcedor já conhece, a imprensa mineira já conhece, sabe das características e da capacidade do Lucas Silva, que é um jogador 10 anos mais velho do que aquele garoto que iniciou no Cruzeiro campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. Lá no Sul, a cobrança era diferente, o posicionamento era diferente. Tem vários aspectos que a gente pode trazer para a conversa e que são uma causa e consequência para que o futebol do Lucas Silva tenha evoluído tanto desde que ele voltou ao Cruzeiro. Uma dessas aí, só para meter na minha colher aí, onde eu não fui chamado. Mas eu te chamei, eu falei, os comentaristas. Ele teve uma redução de salário para jogar no Cruzeiro, porque ele queria jogar bola. Sim. E no Grêmio ele tinha dificuldade, inclusive eu fiz o comentarismo esportivo do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Grêmio, no Indepa, e para mim ele foi o melhor jogador do Grêmio naquela oportunidade, mas voltava pro banco, e sempre voltava pro banco. Então ele falou assim, eu vou ganhar menos, mas eu quero jogar, e quero jogar onde eu me sinto bem. E aí também eu acho que vai da sensibilidade e da inteligência dos treinadores. Ele era filhão do Pepa, filhão na linguagem, né, do futebol. O Pepa conversava muito com ele. Era o chegado. E o Zé, a primeira coisa que foi fazer, foi, vem aqui, ó. Porque ele é o treinador do time dentro do campo. E é impressionante o que ele tá jogando de bola mesmo, chama muito a atenção, porque você fala assim, pô, esse cara aí... Onde tava esse cara, né?
Onde estava esse cara? É a impressão que a gente tem. Então, tá de parabéns porque ele buscou essa titularidade saindo do Grêmio e agora tá provando por quê. E bom pro Cruzeiro, Fabrício. Muito bom. O Edu uma vez me apresentou o SofaScore, né? É um site aí de estatísticas, e eu me recordo que após o jogo do Grêmio, eu vi uma estatística bem legal dele, e aí, agora vocês falaram do Lucas Silva, até tô com ela aqui. 30 anos, jogador do Brasileirão deste ano com mais passes decisivos desde a sua reestreia pelo Cruzeiro. 7 jogos, 2 assistências, 44 bolas recuperadas, 44% de acerto no cruzamento, 73% acerto no drible, 79% de acerto no passe longo, 84% de acerto no passe. Então, realmente, está desfilando o Lucas Silva. E na próxima participação, você vai trazer o que pra gente? Olha só, Romano, antes da próxima participação, pro torcedor do Cruzeiro, os números muito bons, né? E se a briga era contra o rebaixamento, aquele departamento de matemática da UFMG trouxe um estudo que de 14% a chance já reduziu para 7%. Então já criou a metade. E classificação para a Copa Sul-Americana já aumentou 13%. E um detalhe, né? Que daqui a pouco vocês vão falar do empate do América com o Cuiabá. Foi ruim para o Cruzeiro, né? Que o Cuiabá encostou no Cruzeiro, mas tem uma vitória a mais. Então o saldo do Cruzeiro até aqui na rodada é de ter subido uma posição. Mas eu acho que essa questão de posicionamento nesse momento pouco importa. O que importa é a distância para a zona de rebaixamento. E tem um jogo do São Paulo contra o Coritiba, que está atrasado, e aqui o Cruzeiro vai secar o São Paulo, mas isso é depois das finais da Copa do Brasil. Na próxima participação, o Alexandre Simões ontem trouxe na turma do bate-bola, Romano, e eu vou falar aqui no Rádio Esportes agora de uma maneira mais destrinchada, algo bizarro. O Cruzeiro, sensacional por sinal, tem a melhor média de gols como visitante do Campeonato Brasileiro. Melhor do que Flamengo e Palmeiras. Não dá mais spoiler, não. Daqui a pouquinho você volta. Tem muita coisa interessante. Deixa eu só completar a informação que o Calazans trouxe dos passes decisivos. O Lucas Silva, no Campeonato Brasileiro, é o segundo em passes decisivos, à frente, por exemplo, de Hulk, Rafael Veiga, John Arias. Tem uma média de mais de 2 passes decisivos por jogo. Só perde para o Cauli, do Bahia. que tá fora. Que não tem jogado porque... Tá fora, machucado. Lesionado, tá voltando agora, né? Ele é segundo empatado com o Vitor Bueno, Lucas Evangelista. Você vê o nível de atuação do Lucas Silva em um time que vinha de 8 jogos sem vencer, hein? Verdade. Bem lembrado, Edu.